Então, mais uma vez, boa noite a todos, boa tarde para quem não está aqui na Europa, né? Aqui na nossa região. Sejam todos bem-vindos. É com imensa alegria que damos continuidade ao estudo do programa O Homem em Conflito, para o Ser Consciente, com base na obra da mentora Joana de Ângeles. Esta é uma iniciativa do NRSP, a Espírita Holandesa e a AME Brasil. O tópico de hoje é vazio existencial e será apresentado pela nossa querida Sheila. Saudade, Sheila, que bom que você está aqui com a gente hoje. Oh, Seja muito bem-vinda. boa noite a todos e todas. Muito obrigada pela acolhida. Vocês são sempre muito carinhosos com a gente. A gente vai fazendo o que pode, né? Então, vazio existencial é um tema bastante importante pelo fato de que muitas pessoas, em todos os tempos, né, se a gente for ver da humanidade, devem ter sentido um vazio existencial em algum momento da vida. Justamente é algo que as pessoas antes não entendiam muito bem do que se tratava, eu imagino, né? Elas sentiam algo estranho, uma dor no peito, um mal-estar, uma indisposição, sabe? Um peso que elas iam carregando, não sabiam do que se tratava. E ainda é assim hoje, né? Muitas pessoas elas não conseguem diferenciar o que está acontecendo com elas, o que ocasionou esse vazio existencial, mas é uma palavra muito forte, né? Um vazio existencial. Então, fica parecendo assim que a existência dessa pessoa sempre esteve nessa condição. Mas, na verdade, a gente pode pensar que a consciência, né? O momento em que a pessoa se dá conta que ela está passando por um momento de vazio é quando ela consegue ter consciência, ou seja, quando ela se apercebe essa pessoa no mundo. Porque pode acontecer muitas vezes da pessoa viver tão distraída, uma vida tão vazia em todos os sentidos, que não faz diferença. Ela vive, né, um dia após o outro, vive nas condições assim de satisfação imediata e ela não se apercebe, apercebe, né? Uma palavra que representa justamente significado. Se a pessoa não apercebe, não dá o significado para aquilo que está acontecendo na vida dela, ela simplesmente vira a página ou, né, respira de outro jeito, se distrai com outra coisa e segue a vida, e segue tocando. Muita gente faz assim, em todo o planeta. Acho que não é nenhuma condição assim de um lugar ou de outro, tá? Claro que as pessoas que já seguem uma espiritualidade desde cedo, uma pessoa que tem uma condição, né, mais ligada à conexão espiritual, talvez ela não chegue a mergulhar nesse vazio, talvez ela não chegue a se sentir assim muito perdida, porque ela recorre à espiritualidade através das preces, através de atividades mais de doação, né, vamos dizer assim, né, a pessoa ela se dedica a trabalhos voluntários, ela está em conexão através de algum tipo de encontro religioso, seja nas igrejas, seja na casa espírita. Então, aí isso é um fator que protege a pessoa para que ela não se sinta nesse vazio existencial, a espiritualidade, tá? Então, isso já é até comprovado em pesquisa científica que as pessoas, desde a juventude, quando elas têm uma espiritualidade, elas se sentem muito mais significativas no mundo e elas veem sentido no que elas estão fazendo no mundo. E é claro que a gente já vai, então, para o entendimento de que estar conectada espiritualmente a algo superior a nós é uma forma de estarmos no eixo ego-self. É o que nos faz estarmos ligadas ao self. Então, é o que Joana traz como sendo causa, é, na grande maioria das vezes, né? Tem outras situações que realmente causam um vazio existencial e, e a pessoa teve uma vida extremamente traumática, a pessoa, ou então, vocês sabem, né, a Europa, muito mais próximo das zonas de guerra, as pessoas elas ficam muitas vezes perdidas nesse sentido, tá? Mas pensando que a espiritualidade nos reconecta, né, aquilo que é a potência
de da existência, que é Deus interno, que é o self, e todo mundo já entende bem essas palavras que a gente fala, né? Que a gente fala do ego e do self, a conexão do eixo, que é necessário, então, o ego como esse aspecto da nossa psique, que não representa, então, toda a nossa estrutura, na verdade, ele é só uma partezinha muito pequena, mas importante, porque nos traz a consciência do que nós estamos vivendo agora na nossa encarnação, e o self nos possibilita esse contato com o nosso propósito maior. Então, sabemos que a cada processo reencarnatório, cada vez que fazemos um planejamento reencarnatório, nós nos programamos para uma sequência de situações, de ligações, né, relações, compromissos. E esse compromisso, essa nossa proposta reencarnatória, muitas vezes ela nos dá melhor dizendo, o ego perde, né, aquilo que deveria ser o eixo. Ele se perde na vida cotidiana, na materialidade da vida. E nesse sentido, o self, para que nos possa orientar, é importantíssimo que o ego se abra, que o ego sinta que ele não é senhor absoluto na psique. Ele precisa abrir para que a voz interior, então, como nós chamamos, que é a voz do self, a voz da nossa alma. E geralmente o vazio existencial, ele está relacionado com essa alma em sofrimento, né? Com esse ser que, não encontrando significados maiores para a vida, a não ser o imediatismo, ele se enfraquece e seca, né? A gente pode pensar assim, né? Como uma alma seca, né? Jesus trouxe a referência da figueira seca, né? Essa questão assim da figueira que não dá frutos, no simbolismo do propósito da figueira. Qual era o propósito da figueira? Dar frutos. E quando ela não está dando frutos, ela está seca, então ela não serve para nada, pode cortar, né? Jesus ele tinha as colocações bastante impactantes para que as pessoas pudessem se dar conta, né, de como ela, sendo uma figueira, não iria produzir aquilo que ela veio fazer, né? E nós? Será que nós estamos conseguindo fazer o que nós nos comprometemos? Será que nós estamos conseguindo assumir nossos compromissos? Né? O self ele dá dicas, ele fica provocando, tá? Então, quando a gente está muito afastado do nosso propósito reencarnatório, a gente sente, viu? Não sei se vocês já sentiram. Alguém gostaria de fazer assim um comentário de um momento da vida que percebeu que precisava reorganizar, redirecionar para voltar para o destino mesmo, tá, gente? Para aquilo que você se comprometeu. Alguém gostaria? Vou deixar aqui uns minutinhos para ver se alguém pensa em alguma coisa para trazer de exemplo. Qualquer coisa. Mudar de profissão, mudar de país, como vocês mudaram, sabe? Ter ou não ter filhos, casamentos, né? Não? Ninguém quer Ô, trazer um. Sheila, é, Oi, oi, ah, Andréia. essa mudança, ela pode, como você está dizendo que o self vai dando essas dicas, né? Mas é uma coisa que passa a ser mais consciente, ou, por exemplo, a gente está numa situação de vida e a vida faz a transformação, a vida faz com que a gente se movimente. Esse também é um trabalho do self, que Sim, não é muito consciente, porque quando você fala a gente veio para cá, para mim não foi consciente eu vir para cá, eu não planejei vir para cá, onde, Holanda? para a Holanda. Eu vim com meu Ah, marido, mas não é uma proposta de vida minha, não era, né? sim, Entende? Só que entendo. aí depois de um tempo, você começa a perceber que era a melhor opção. Foi bom, porque era assim que tinha que ser. Não de aceitação, entende? Mas nossa, era realmente a que eu nunca parei para planejar. Mas isso é só um exemplo, tá?
Digamos que Uhum. tenha sido isso, mas e se fosse em outra situação? A minha pergunta é, então, o self ele vai trabalhar nesse sentido de fazer com que a coisa aconteça mesmo que a gente não perceba? Veja bem, assim, é muito, muito abstrato a gente falar assim, o self vai trabalhar, né? Na verdade, não é nesse sentido. Mas sim, né? A gente sabe que, eu estava falando com a Maria, né? Hoje abriu minha agenda, né? Pacientes remarcaram ou não vieram para a terapia hoje. E aí eu fiquei livre, né? Estudei tranquila, tal. Então, ela disse, será que a espiritualidade abriu a tua agenda? É possível, né? É possível que a espiritualidade, os amigos espirituais ou as circunstâncias estejam se encaminhando para uma coisa simples, como isso que eu estou dando exemplo. Mas é claro que, como você tem grandes mudanças na vida, daí algumas coisas assim, elas podem realmente serem fruto de uma ajuda espiritual. Alguma coisa vai acontecendo que vai se encaminhando para isso. Mas também a gente tem o livre-arbítrio, né, André? A gente não pode abdicar do nosso livre-arbítrio. Então, quando surgiu a oportunidade para vocês irem para a Holanda, vocês devem ter conversado, ponderado e decidiram e fizeram uma escolha, né? Na medida em que você faz essa escolha e você tem essa mudança brutal, talvez você não volte mais para o Brasil, então também a gente pode pensar, né? Isso tudo é lucubração, tá, André? A gente não tem certeza de nada, na verdade, né? Que realmente você já teve outras encarnações na Holanda e agora precisa voltar, mesmo tendo reencarnado no Brasil, precisa voltar para resgatar qualquer coisa que tenha aí ficado para trás. Isso é uma possibilidade, né? Além daquilo que você pode ensinar, aquilo que você pode levar, justamente por ter nascido num país tropical, que se sabe assim que tem uma ideia de relacionamento mais próximo. Aí nos países europeus as pessoas são um pouco mais distantes, mais difíceis de terem contato, tal. E a gente vê isso aqui no Brasil, em estados que têm origem de povos europeus, como eles têm mais dificuldade de aceitação, muitas vezes, né, de relacionamento. Então, que dirá vocês estarem aí no outro país mesmo, né? Vocês devem sentir isso na pele. Então, veja que pode ser uma forma também de entender qual é o propósito, o que a vida planejou para vocês terem ido para a Holanda. O que está acontecendo, né? Nas relações que isso foi. Agora, vocês são livres e em nenhum momento vocês são presos aí. Então, se vocês quiserem abdicar dessa tarefa, volta. E aí você vai pensar, eu devia ter ficado lá porque eu tinha um compromisso, eu devia ter. Talvez sim, talvez não, a gente não tem como saber. Agora, o que eu falei de você ter um impulso muito grande é quando realmente acontece algo assim internamente que você não pode mais ficar na mesma condição de antes. Você precisa exercer alguma coisa, você precisa, né, uma mudança, né, totalmente assim diferente, fazer um curso novo, mudar de profissão, né, mudar de relacionamento, resolver ter filhos quando não ia ter filhos, então vou adotar porque não dá mais tempo de ter filhos, sei lá, sabe? Aquilo vira um impulso muito significativo na tua vida. Aí eu estou dizendo que isso sim é um impulso do self, tá? Então, eu sei que eu não respondi diretamente o que você perguntou, porque realmente não tem Não. como saber, né, Andréia? Não tem como saber, né? Sim, eu entendo. É, Mas respondeu sim, era isso que eu. é. Porque aí tem outros campos da vida que isso encaixa muito bem, né? São Uhum. tantos outros. Obrigada. Então, vocês têm o texto? Vocês conseguiram ler o texto? Eu Então, li. tá. Então, quem leu assim sabe que Joana começa falando do vazio existencial, associando a vida sexual, associando as escolhas sexuais, trazendo justamente como uma psicogênese da perda de sentido o quanto a nossa história evolutiva, e ela usa o termo antropossócio psicológico, e não por acaso, nesse sábado, nós vamos lá no programa da AME Brasil, eu e a Emily, nós vamos falar sobre sexualidade e psique, e então veio bem a calhar assim o que nós estamos, o que ela veio, que Joana trouxe nesse texto, iniciando, falando da vida sexual, das escolhas sexuais, dos compromissos que a gente acaba assumindo para outras encarnações conforme o nosso comportamento sexual de vidas anteriores, né? Da forma como nós lidamos
com a sexualidade, muitas vezes malbaratando os relacionamentos. Ela fala aqui do uso utilitário das pessoas, né? Que de graça ou pago, ela usa o termo, inclusive, assim, né? Pessoas de forma utilitária, que ela está chamando atenção para a prostituição, né? O quanto isso acaba, ela fala, inscrevendo nos refolhos da psique, né? Atormentando e levando a uniões ligeiras, destituídas de sentido emocional profundo, sem a anuência do amor, nem o respeito recíproco a que se devem todas as criaturas umas às outras. Então, ela inicia falando de um vazio existencial ocasionado como psicogênese, né? Como origem na sexualidade desregrada, nessas ligações que vão causando sofrimento, justamente porque são ligeiras, porque são superficiais, e às vezes aquele que causou o sofrimento não percebe, simplesmente vai embora e segue o mesmo tipo de comportamento. Mas quase sempre a pessoa que fica e que tinha expectativas, ela pode sofrer bastante, né, com esses rompimentos. Então, o que a Joana está trazendo é a importância do contato sexual, da sexualidade. Ela chama então do contato mesmo, né, do conúbio sexual. O que acontece? Como nós estamos nos conectando às pessoas a partir do sexo, que podem e devemos trazer de várias encarnações, né? Esse prejuízo, vamos chamar assim, né? Que nós causamos prejuízo para a nossa evolução, gerando culpa, né? Gerando um comprometimento a partir daquilo que nós fizemos antes, que ela diz assim, que faça um abismo entre o self e o ego, né? Que se afastam justamente gerando transtornos mentais, gerando outras doenças do corpo físico e quase sempre ali, né, focalizadas nas zonas erógenas, ali nas zonas da sexualidade, mas não só, porque o vazio existencial, como nós estamos trazendo desde o começo, como ele é da alma, então aquele sentimento, apesar de aparecer numa patologia física, ele é muito mais profundo. Se a alma não for curada, aquela doença externa, ela também vai permanecer. E ela fala também que as pessoas que trazem esse vazio, quando elas não conseguem identificar nada que faça um sentido, ou seja, quando elas não simbolizam a falta de algo, né, o que causa esse vazio, elas podem recorrer a outros prejuízos, até tanto quanto, né, prejudiciais como o sexo, como, por exemplo, as substâncias psicoativas, né? E aí elas tentam, então, com a substância, afogar, né? Diminuir aquele vazio. Elas tentam preencher, então, falando no vazio, né? Como se o álcool ou outras substâncias preenchessem. Aí vocês pensam assim, poxa, mas a gente vê desde a adolescência, adolescentes entrando nessas situações, aí nós remetendo ao espírito, nós podemos imaginar o quanto esses espíritos já chegam na encarnação com o vazio, né, desta alma, já apresentando esse vazio e já buscando formas. A nossa sociedade, Joana fala, ela está oferecendo situações muito propícias ao vazio, como, por exemplo, as redes sociais, né, as telas de um modo geral, os relacionamentos frívolos por aplicativo, em que as pessoas muitas vezes acabam até se satisfazendo virtualmente. Então, veja, é um sexo realmente físico, apenas no corpo, não tem mais contato além do físico, muitas vezes. Mas o que ela traz, assim, o quanto esse excesso de tempo nas telas acaba também gerando um vício. Vocês já sabem, existe o vício digital, já está mundialmente, né? Está no Código de Doenças, no CID-11, desde acho que 2 anos atrás, acho que 2020 ou 2021, já entrou no Código de Doenças o vício das telas. Aí não por acaso a gente acaba usando esse meio das telas para se comunicar.
Então acontece uma confusão muito grande entre as pessoas, porque elas sabem que elas podem e devem, né, continuar tendo contato, mas o que elas usam é o excesso. Elas ficam ali ligadas num conteúdo que muitas vezes ele é pior ainda, né, do que contatos superficiais da sexualidade. Você sabe disso, né? Pornografia, ou então bobagens, assim, aqueles pensamentos ditos, né, de paródia ou de comédia, mas quando na verdade eles estão trazendo um pensamento realmente muito baixo mesmo, né, de uma vibração extremamente baixa. E aí a pessoa se sente presa, né? Ela está sendo movida ou ela está sendo guiada por uma vibração baixa, aí natural, que se ela tem, né, na sua psicosfera, né, no seu programa reencarnatório, um propósito maior do que aquele que ela está conectada. Então, imaginem comigo, eu estou presa, não posso, porque fiquei presa ali, escolhi ficar presa naquela psicosfera, mas o meu self fala, Sheila, nós temos muitas outras coisas para fazer, né? Sai dessa, vamos, né? Vamos conversar com alguma pessoa, vamos sair desse momento assim de geladeira, de aprisionamento, de paralisação. Então fico imaginando às vezes assim meu self falando assim para mim: escuta, nós temos coisa melhor para fazer. Vamos lá, vamos adiante. Eu estou fazendo uma alegoria aqui, né, que é para vocês entenderem como o self, como o espírito, ele é atuante em nós e ele está se autorregulando o tempo todo. O tempo todo. Seja quando dormimos, através dos sonhos, temos aqueles sonhos perturbadores, e aí acordamos assustados, assim, nossa, olha só, tive um pesadelo, sonhei. Escuta, ninguém recebe um pesadelo se não tiver na zona do pesadelo, tá bem? Então é algo que está realmente acontecendo, porque denota, né, a condição que aquela pessoa se encontra. E o ego, então, se afastando cada vez mais do seu eixo de conexão que poderia, né, proporcionar a evolução satisfatória e verdadeira mesmo a que a gente se comprometeu. Porque a gente se comprometeu, né, gente? Não vamos dizer assim que a gente está a passeio, porque ninguém nesse planeta está a passeio. Está todo mundo comprometidíssimo, sim. E vamos lá, a gente tem vivenciado espíritos, né? As crianças estão reencarnando com muitas capacidades diferentes do que nós já presenciamos em outros tempos, e também com patologias que hoje, mas agora todo mundo sofre disso, sofre daquilo, que é tudo meio parecido. Não é bem assim, né? Na verdade, o que a gente sabe é que os espíritos que estão reencarnando, eles estão se reajustando a esse corpo físico para que as próximas gerações possam assumir efetivamente o programa da regeneração. Não vai ser assim, não é natural, né? Os espíritos, eles precisam se adequar também a esse momento. Então, a gente tem visto grandes dificuldades reencarnatórias, tá? Aí, aliado a isso, o passado, como Joana traz aqui, de culpa, que gera medo. Ela fala de culpa e medos ancestrais, porque nós já vivemos muito medo em encarnações passadas e a gente segue ainda se precavendo ou evitando ou se colocando de uma maneira realmente superficial nos contatos para não sofrer novamente. Tá? Então, isso também pode estar acontecendo, né? Relacionamentos sem muita importância, né? Vocês querem fazer comentários? Aqui no texto a gente pode passar para a autoconsciência, que já começa a ser um pouco mais positiva, né? Depois da psicogênese. O que, Maria? Ô, Sheila, eu achei assim muito forte a primeira parte, a maior parte do capítulo, né? Ela Ah, tratando dessa questão aí da sexualidade, né? E outro dia eu assisti uma live, um estudo, não sei, pena que eu não guardei onde foi para eu rever, né? Falando da responsabilidade que a gente assume quando a gente não trata muito bem essas questões assim
eu digo assim, do relacionamento, né? Você chega uma pessoa na tua vida e se encanta com você, e você, não quer nada. A forma como a gente, qual palavrinha que eu ia usar aqui? A forma como a gente vai deixar claro para essa pessoa, né? Que isso acontece na vida de qualquer pessoa, né? É, que você não tem esse interesse por ela, né? Que no Uhum. máximo você vai querer ser amiga dessa pessoa, né? Eu acho isso uma questão assim bastante difícil, né? Porque aí, e por acaso eu vi esse estudo bem na hora que eu precisava utilizar essa técnica, né? Como é que você vai deixar claro para aquela pessoa que no máximo vocês podem ser amigos? Não tem. Sim. Então, a responsabilidade de como a gente trata uma questão dessas, que você pode adquirir uma responsabilidade enorme espiritualmente, se você não respeita esse sentimento do outro, se você não sabe, não se sai dessa situação de uma forma que respeite o sentimento dessa outra pessoa, né? E eu achei tão interessante. Quando eu li, hoje estava estudando esse capítulo, eu falei, nossa, como ela pegou bem forte nesse ponto, né? E aí eu pensei, porque isso é de uma extrema importância, porque trata dos sentimentos mais profundos das pessoas, né? O sentimento de conexão com outras pessoas, num nível assim de alma muito forte, né? Sim, Maria, mas ela traz pela questão mais carnal mesmo, né? Por esses contatos fisiológicos que são quase sempre assim superficiais. Só o sexo mesmo, né? Só o Hum, contato. E ela traz, e a gente sabe então que os nossos relacionamentos, eles não são inicialmente pelo que o outro representa pelo que o outro é, mas pelo que o outro representa. Então, muitas vezes as pessoas se ligam a nós e vão se apaixonar por algo que não tem a ver com a gente propriamente, mas tem a ver com ela e o que ela não teve ou tinha e perdeu, e sabe? E ela transfere para nós, projeta em nós. Relacionamentos assim de paixões fulminantes, elas são nitidamente projeções, sabe? Não é efetivamente. Sinto dizer isso, né, gente? Mas aí quando a gente começa a ficar mais madura, a gente percebe que as paixões, propriamente como acontecia na adolescência, na juventude, elas não acontecem daquela forma, né? Que fulminante, assim. A não ser que a pessoa seja muito inconsciente de si, né? Por isso que ela chama de autoconsciência, porque quanto mais nós nos conhecemos, menos nós vamos sofrer as consequências dessas projeções maciças, assim que a gente não tem controle nenhum sobre o que está acontecendo, simplesmente já foi, já nos ligamos. E aí a Maria traz a nossa responsabilidade diante disso. Sim, e não, né, Maria? Porque se a projeção é do outro, como é que nós somos? A não ser que nós estamos ligados por outras encarnações e aí deixamos, né, algum rabo preso lá atrás e aí aparece de novo, a não ser que seja por aí. Mas quando as pessoas adultas, né, elas precisam se responsabilizar também pelos seus sentimentos. Mas a Joana fala que são pessoas imaturas, muitas vezes, ainda ligadas ao cordão umbilical, né? Que a nossa conexão mais primária que existe na nossa vida é essa ligação através do cordão umbilical. E ela recorre a isso, ou seja, é uma pessoa que não conseguiu ainda sair dos primeiros movimentos psíquicos, né? O ego, ele leva 12 anos, é verdade? 12 anos, ou seja, para poder ter um pouco mais de autonomia. Aí ela começa falando, é o mamífero que mais demora, né, para ter autonomia, mas que a criança ela só tem noção de que ela é diferente das outras pessoas que estão em volta, principalmente da mãe, que é a pessoa mais próxima, mas, por exemplo, não tem mãe, é cuidada por uma outra pessoa, ou está numa creche, tudo que está em volta dessa criança, ela não tem noção do que representa. Ela sabe que são pessoas que chegam até ela. Ela sente, mas ela não entende. Então, é em torno de 1 ano e meio, 2, que essa criança começa a se diferenciar. Então, olha só, né? As outras pessoas são diferentes de mim. É interessante isso, mas ainda assim leva um tempão para essa criança poder efetivamente perceber onde ela está, o que representa a vida dela naquele momento, que as necessidades básicas dela, ela pode recorrer. Aí vocês falam assim, não, mas tem criança que cuida de si mesma, que cuida dos irmãos com 6, 7 anos.
por automatismos, né, gente? Por repetição, ela sabe o que ela tem que fazer. E tem aquele instinto, tem então o self comandando e ajudando para que as coisas funcionem. Eu não tô dizendo que não possam ter casos assim isolados que isso aconteça, mas a maior parte das crianças, elas são cuidadas. Hoje em dia, os adultos jovens estão ficando na casa dos pais 25, 30 anos, né? Estão ficando dependentes ali. Ah, não preciso morar sozinha, estou muito bem aqui. Mas eu estou falando daquele cuidado primário mesmo. Então, em torno de 12 anos, a criança começa a ter um pouco mais de noção. Não é à toa que depois ela vai para o mundo se relacionar em torno dessa idade, né? Na pré-adolescência, um pouquinho antes, um pouquinho depois, e ela vai realmente tendo um entrechoque com o outro, né? Com o grupo, com o outro, o que o outro movimenta nela, como ela se sente, se ela é aceita, se ela não é aceita. E aí começa, né, gente? Aí começa a persona que ela precisa mostrar e que quando ela não forma uma boa persona, assim, no sentido dela se proteger, e ela fica muito à mostra, ela fica muito exposta, aí ela realmente é um pré-adolescente que sofre bastante para se relacionar, né? E aí começam já aqueles prejuízos dos relacionamentos, porque a pessoa já começa na defensiva, né? O que ela pode, não pode, o que ela deve, não deve fazer. E a vida sexual, muitas vezes, de um adolescente pode começar cedo, pode atrasar também, mas alguns podem começar bem cedo. E aí, onde a Joana trouxe, dessa relação superficial que acaba dominando a vida da pessoa e ela não sabe fazer diferente, ela não sabe como fazer diferente, porque ela aprendeu muito cedo a se relacionar, se ligar daquela maneira mais superficial. Mas então, falando da autoconsciência, pessoal, ali a Joana fala assim, né, que quando o indivíduo ele começa a se tornar consciente, é sinal de que o ego, que é o centro da consciência, começou a ficar mais ampliado, ou seja, ele está mais ligado em tudo que está acontecendo, né? Então, isso é muito importante, porque é só pela ampliação do ego, só o ego conseguindo compreender mais coisas, é que o self tem ação mais intensa sobre ele. Eu estou falando assim, como se fossem duas instâncias mesmo, né? Então, aqui, um que tem o conhecimento das vidas anteriores e daquele projeto para essa encarnação, que é o self, e esse aqui mais baixo, nessa condição mesmo, menorzinho, tá? Bem menor do que esse, se abrindo, pulsando para a vida e percebendo que tem coisas importantes para ele realizar. Aí o self consegue fazer uma influência. Nessa situação aqui, pessoal, se vocês conseguirem ver assim o meu movimento das mãos, é justamente assim, ó, o ego virado para receber a influência. Mas o que Joana está falando é que o ego não está ligado nisso, ele está virado para materialidade, tá? Estou pondo para baixo, que é para justamente a gente poder fazer essa referência ao que seria a materialidade, né? A vida sexual, as relações mais frívolas que ela está trazendo. Daí é necessário, então, que esse ego se volte para o self para receber as influências positivas e até se dar conta, porque se nós sabemos que temos tendências, trazemos tendências daquilo que viemos realizar, eu posso, de repente, né, Andréia, como você estava trazendo, receber uma proposta, receber, sei lá, uma oportunidade e conseguir perceber nela a minha oportunidade da minha vida, né? E realmente aceitar e ir adiante, tá? Com determinação. Eu tenho uma pergunta. Então, se, tipo assim, se a gente tá na vida, a gente não escuta essa vozinha dizendo, não, você tem que mudar, você tem que fazer outra coisa, daí que vem as doenças? Se é algo muito, assim, fundamental na vida dessa pessoa, e ela está distante, ela está postergando, né? Ela está adiando muito mais do que ela podia,
Aí a pessoa pode adoecer mentalmente. Geralmente, depressão. A depressão é uma doença e ansiedade, claro, porque uma e outra estão interligadas, é uma doença, é um transtorno que alerta para algo que a gente não está conseguindo perceber. Mesmo que tenha um motivo bem objetivo, é claro que às vezes a pessoa está em luto e no luto você não considera a depressão. A pessoa pode entrar em depressão no luto, mas você considera muito mais a tristeza, né? É uma tristeza pela falta. E geralmente a tristeza ela se recupera no luto. Mas quando a pessoa entra em depressão, é muito mais profundo, e aí, mesmo que tenha, se piorar, né? Se tiver um luto junto, aí aquela pessoa ela vai ficar muito mais tempo do que ela ficaria se fosse só o luto. Entende? Então, depressão é uma situação que acontece, e luto, não estou falando se a pessoa morreu, tá? Muitas situações podem nos levar ao luto, separação, perda de trabalho, né? Emprego, assim, claro, né? Perda de pessoas queridas, né? Ou então crises sociais muito fortes, tudo isso leva ao luto, porque o luto, ele é aquele sentimento de falta, de abandono, de perda, né, de separação, tudo isso misturado. E aí vem, então, um processo. Mas a depressão, ela anuncia, né? Ela anuncia para algo que está extremamente em desconexão, ou seja, que está faltando para aquela pessoa, gerando possivelmente esse vazio existencial, tá? E aí, tratar a depressão apenas com a medicação, você tampona. Sabe essa palavra tamponar? É você fechar os buraquinhos da pessoa que morreu. Vocês sabem disso, né? Quem é da área da saúde sabe. E aí você fecha para não sair o cheiro, né? Mas o cheiro está lá. Se tirar, volta o cheiro. Então é mais ou menos isso que está acontecendo com a pessoa. Quando ela se dedica a realmente entender, né, fazer uma análise daquilo que ela está passando, aí ela tem a chance de deixar vir à tona, reconhecer o que está faltando para ela, o que ela não está cumprindo do processo dela, porque os sonhos mostram. Tá? Eu vou trazer assim, sem identificar paciente, mas um sonho muito bacana, a pessoa ela passou uma vida de persona muito rígida, a persona, né, a máscara, ela ficou muito rígida por mais de 20 anos, assim, profissionalmente, muito dedicado. Rararararara. Dali a pouco ele começou a ter episódios de uso de álcool e ficar muito fechado nele mesmo, não conseguia falar dos sentimentos, não sei o que, não sei o que lá. Quando ele veio para a terapia, os sonhos começaram a mostrar a vida dele da adolescência com a família de origem. Ele sabia que ele era casado com filhas, mas o sonho não mostrava a esposa com as filhas. O sonho mostrava ele indo para situações da família como se ele fosse um adolescente. Então, isso é um indício, como Joana fala aqui, né, que os sonhos apresentam símbolos tormentosos que vão trazer para a consciência aquilo que está faltando. Então, esse sonho, porque ele se dedicou a fazer o processo terapêutico, mostrou para ele onde ele estava preso. O que aconteceu nesses 20 anos para mais, né, 25 talvez, que prendeu, que deixou ele fixado numa atitude e ele estava sustentando isso até agora. E aí, quando ele se dá conta, ele pôde se libertar. E aí ele pôde se relacionar de uma outra maneira. Na verdade, está começando a acontecer, ele está começando a ter essa oportunidade. E não precisa, possivelmente, recorrer a hábitos que antes eram comuns para tampar esse vazio, que era o álcool. Aí não recorre mais ao álcool, porque o álcool já não tem mais essa função que tinha antes. Então, é uma coisa muito bacana da gente perceber esses sinais, né? E principalmente nos sonhos, nesse processo de autoconhecimento, que é para a gente poder dar sentido, né? O simbolizar. O sonho, ele é o próprio símbolo, né? O símbolo vivo, o sonho. Que por mais que a gente estude na doutrina, que são encontros espirituais, que não tem problema. A gente pode ter encontros espirituais nos sonhos, sim, tá? Mas a grande maioria das vezes, os sonhos estão trazendo informações
importantíssimas, porque é o mecanismo de comunicação do self com a gente, através dos sonhos. E como são simbólicos, às vezes a gente não tem como entender diretamente, a gente precisa de uma outra pessoa para compreender aquilo que o sonho está trazendo. E nesse sentido, quando você consegue, como é que fala o teu nome? Maruja? Marujá? Maruja, Maruja. Então, quando você consegue identificar alguns pontos, tá? Poxa, eu não pensava nisso há 20 anos. Ah, eu achei que eu tinha conseguido superar tal coisa há 20 anos. Não, na verdade, não. Na verdade, está voltando a bater na tua porta, não na tua, mas de todo mundo, está voltando a bater na tua porta porque você agora tem condições de perceber. Quando aconteceu, lá pelos 12, 13, 14 anos, você não tinha condições de dar conta, você era muito imatura, né? Você não tinha como lidar com aquilo. Então, agora volta, você tem 40, agora você tem condições de lidar com isso, teoricamente, né? Tem gente que vai ter, não vai nunca ter condições de lidar, vai ficar nessa imaturidade 50, 60, 70 anos, às vezes desencarna e continua com a mesma imaturidade que chegou. Muita gente faz isso. Uma vez numa palestra, uma pessoa falou assim: ah, mas com 80 anos, né? A pessoa pode se dar conta de que ela fez a palestra pública, assim, né? Falei, olha, antes tarde do que nunca. Se aos 80 anos a pessoa se der conta de que ela ficou inconsciente, né? Sem saber da realidade dela esse tempo todo, mas aos 80 ela começa a mudar as suas atitudes, melhor, porque nós sabemos, é um contínuo a vida é um contínuo, né? Um contínuo, sempre acontecendo, seja encarnado ou desencarnado. Então, muito melhor que ela desencarne com uma amplitude dessa consciência, que na encarnação, então, estando no corpo físico, é uma consciência do ego, né? Que amplia a consciência do corpo espiritual e, consequentemente, do self, tá? Só para a gente entender isso que eu falei? Então, a gente está aqui e a gente está ampliando a consciência. Isso está sendo transpassado para o corpo espiritual, através do perispírito, que chega ao espírito. E fica registrado, tá? A gente não perde quando a gente tem efetivamente um processo de autoconhecimento. Quando existe uma integração daquilo que aconteceu. E muitas vezes, né, as pessoas elas querem se afastar de situações doloridas e traumáticas. E quando ela se afasta, o vazio aumenta. Quando ela traz para reconhecer e integrar, esse vazio vai sendo preenchido, tá? E é claro que lidar com o vazio ocasionado por um trauma é muito difícil. Mesmo que a pessoa siga a doutrina, ela às vezes ela não compreende como ela está vivenciando uma dor tão grande nessa encarnação. Muitas vezes a pessoa não compreende isso. Mas se ela puder identificar dentro dela, né, questões que são exatamente, né, por aprendizado e que levaram ela a vivenciar tal trauma, talvez ela então ela consiga simbolizar esse trauma e potencializar a vida, né, diante daquilo que ela vivenciou. Vocês entenderam isso? Então eu pego aquilo que eu vivi, que é uma dor tremenda, e transformo em algo muito bacana, muito positivo, que vai efetivamente me trazer significado. E aí o meu vazio diminui. Diminui por vezes, né? A transformação, cura na psicologia é transformação para Jung, né? Quando eu consigo atingir uma cura é porque eu mudei o meu nível de compreensão, ampliei a consciência, que é isso que o João está falando aqui da autoconsciência, tá? E aí aquilo já faz de mim uma pessoa diferente do que eu era, mesmo que os outros não percebam. E quase sempre os outros não percebem, tá, gente? Então, às vezes, você já tem conhecimento, já fez uma amplitude, já consegue perceber outras coisas, não age mais como antes, mas as pessoas estão ainda esperando que você tenha o mesmo comportamento de antes. Acham que você não pode mudar nunca, porque você
é aquela, né, que era intempestiva, briguenta, aquela pessoa que estava sempre o tempo todo arranjando confusão. Não, eu já sei que isso não faz mais sentido para mim, não tenho mais esse comportamento, mas demora até o outro ter uma ideia de mim diferente do que ele tinha. Até porque a gente tem que considerar que a pessoa registra aquela ideia da gente. Ela fica com uma representação mental de quem é a Sheila. E aí a pessoa espera que eu tenha a atitude de sempre. Mas isso não importa, porque isso são a impressão dos outros. O que importa é que a gente consegue perceber a nossa mudança e segue persistindo nessa mudança e nessa, gente, diferenciação. Acho que já ouviram isso, né? Diferenciar significa a gente poder se ver diferente do coletivo, da vida social coletiva, tá? Eu consigo me diferenciar disso, tá? Eu me distancio e me diferencio. Eu não saio do mundo, eu continuo vivendo no mundo, mas eu não estou mais inconsciente. Eu sei aquilo que está me tocando, me afetando para eu agir, eu já sei. Ah, isso me irrita, isso me deixa braba. Então, eu vou esperar um pouco, respirar, refletir e dar uma resposta diferente do que eu daria em outros tempos. Por exemplo, tá? É um exemplo que eu estou dando. Isso é o indício da minha diferenciação. Porque antes, enquanto eu estava respondendo impulsivamente, eu estava misturada com o que quer que seja onde eu estivesse. Na minha família, no meu trabalho, socialmente falando. A minha resposta, isso acontece muito nas redes sociais, e aí hoje em dia inventaram as palavras, né, dos haters, que são as pessoas que, eu posso dar minha opinião, então eu vou dizer que você está feia. Ah, não pode dizer que eu estou feia, porque eu me esforcei para ficar linda, e você vem e me diz que eu sou feia? Eu só estou falando de uma maneira bem pueril, né? Porque a coisa pega mesmo, né? Alguma pergunta, pessoal? Eu tenho. Oi, Mônica. Tudo bem, Sheila? Engraçado, você está É, com o microfone fechado, mas eu estou te ouvindo. Como é que pode? mas não, mas é que o celular funciona melhor o som e o laptop Ah, funciona melhor a imagem. entendi. Então, eu faço Você uma está ligada nos dois, quebra-galho, tá? quebra-galho. Entendi. Uma coisa curiosa, quando você falou sobre esse comportamento do rapaz, de um adulto, com comportamento de 12 anos, né? Um exemplo, do adolescente, ele foi, é um processo que está acontecendo agora, ele vai lá e investigou e ele se encontrou, né? E ele está reconhecendo isso e vai uma mudança de comportamento aí. Mas aí eu te pergunto, e aquele vazio ah, que pode ter sentido, entendeu, lá atrás ou em algum momento da vida entre o pai ou a mãe, a necessidade do pai ou a mãe presente, mesmo eles estando juntos. É como se não fosse preenchido aquele o pai ou a mãe. Isso às vezes, dentro de uma família, isso é detectado claramente, que a gente tem uma preferência, eu digo preferência, mas não é preferência, é uma identificação maior com um ou com o outro. E essa falta, como é que a gente pode identificar em que período que você falou agora da adolescência e como a gente pode preencher essa falta? Porque nós somos seres individuais, né? Então a gente não pode ficar totalmente, apesar da gente necessitar de relacionar, mas a nossa busca do eu não é a gente ficar dependente dos outros, é exatamente sair se ajustando, se equilibrando de acordo com o que vai acontecendo. Mas como tem essas marcas, entendeu? De vida tanto das encarnações passadas, como também da própria encarnação com a infância, desse vazio, ou do pai ou da mãe, mesmo tendo uma família equilibrada, com né, irmãos, entendeu? A família grande. Como a gente consegue identificar isso e como a gente pode preencher esse vazio? É uma dor? É uma dor, entendeu? Como você mesmo falou, a gente vai buscando isso, a dor, e essa dor é a cura.
entendeu? Mas É. existe aí o equilíbrio, né? Como a gente encontrar isso e preencher esse vazio? Não sei se você me entendeu. Deixa eu ver se eu entendi, né, Mônica? Pelo que eu entendi, a pessoa ela convive com as figuras, com a pessoa, mãe e pai, mas um dos dois é ausente emocionalmente e ela sente esse vazio, é isso? Isso, eu acho que é isso aí que você está dizendo. Eu acho que é o emocional, né? É, Talvez porque não aparou a criança naquele momento certo, vamos dizer assim. Deve ser isso, né? Isso. pode ser, pode ser. Aí eu diria o seguinte, que em termos de desenvolvimento psíquico, isso representa que aquele adulto, como essa pessoa que eu te falei do paciente, ela ficou presa lá na adolescência, lá no caso do paciente, ele tinha 16 para 17 anos, e ele vivenciou várias situações assim. Mas o que que acontece? Esse meu paciente já era grande, 16, 17 anos, ele já tinha compreensão de muitas coisas da vida. Quando isso acontece numa criança pequena, assim, 4, 5, 6 anos, em que ela ainda é muito dependente e ela está muito inserida, né, nesse núcleo familiar, e ainda assim ela não tem a figura paterna ou materna presente, seja porque não vive, não convive, não participa da vida dela, delega, né? Está ali, mas não age, não faz nada, não tem afeto, não tem compreensão, não tem empatia pelas coisas que essa criança vai trazendo e querendo, né? Uma vez uma paciente, ela disse que o pai, ela tinha uma memória adulta, né? E ela tinha uma memória de 6, 7 anos. Ela mostrava o desenho para o pai e o pai fala assim: eu sei fazer melhor, quer ver? E desenhava na mesma hora para ela, desenhava melhor que o dela. Ela tinha 6, 7 anos e o pai competia com ela no desenho. Ou seja, o que que é isso? É um adulto infantil, um adulto que não tem a menor noção e responsabilidade do papel que ele está exercendo na vida daquela criança. Aí fica a mágoa, fica a dor, fica. Vai precisar elaborar depois, mais tarde. E é quando na psicologia, né, a importância de se fazer isso para se desligar, para não se deixar mais tomar pelos complexos parentais, o complexo materno e paterno. Então, nesse caso, esse complexo paterno que existia na vida dessa moça, ela vivia para provar para esse pai que ela era melhor que ele. Ela fazia coisas, ela ficava o tempo todo fazendo para mostrar que ela era melhor que ele. Ela ficou presa no complexo paterno. E isso não é viver, tá, gente? Quando isso acontece e o adulto está preso em um complexo, ele precisa trabalhar essa questão para se desprender desse complexo e viver a própria vida. Porque viver a vida, viver com o complexo guiando a vida, não é a vida do ego, é a vida do complexo, tá? Porque o complexo e o ego, então o ego sendo um complexo do self, ou seja, né, o ego é formado a partir do self. Quando nós nascemos, a nossa mãe empresta o self dela para dar molde para o nosso ego. É a nossa mãe ou o cuidador, que seja, que vai nos dizendo como a gente é, o que a gente sente, o que a gente está fazendo, se está certo, se está errado, e aí aquele ego vai se formando. É porque teve um self ali, porque teve um molde. Mas o nosso self foi aos poucos também moldando esse ego, também formatando esse ego, e aí esse ego, então, esse complexo do self, ele veio do self, o que a gente é. Então, quando nós temos uma noção mais clara, temos mais autoconsciência, nós podemos dizer assim, que o nosso ego está mais aberto a receber as influências e as informações do self. Mas quando nós estamos fechados e interrompemos a nossa conexão, então nós podemos ser tomados por um outro complexo, um outro, né? Porque o ego é um complexo, então um outro complexo como o complexo paterno, como esse exemplo que eu dei, que ela vivia para cumprir a tarefa de ser melhor que o pai. Afinal de contas, ela tinha sido desafiada com 6 anos que o desenho dela não era melhor do que o do pai. E na Sim. cabeça dele, ele estava fazendo uma boa coisa por ela. Ele estava incentivando ela a desenhar melhor. Mentira! Ela paralisou. Ela ficou, né? Ela ficou presa
na incapacidade, ela ficou presa na impossibilidade de fazer algo que satisfizesse esse pai, tá? Então é muito delicada a relação na primeira e segunda infância com a criança, tem uma delicadeza, é de algo assim tão importante que os adultos que não conseguem se preparar para essa tarefa, eles podem fazer grandes prejuízos. Por isso que na casa espírita o encontro com a família é fundamental, para que a gente possa efetivamente ajudar essa família a amadurecer e poder dar uma melhor relação com esses Sim. filhos. Sheila, e isso também pode prejudicar nos relacionamentos futuros da fase adulta, não é isso? Porque vai projetando essa competição, no teu caso, que você falou, essa competição vai projetando, né, nos relacionamentos, não só talvez no relacionamento afetivo, mas também no trabalho, em outras relações, não é isso? Sem dúvida, Mônica, sem dúvida. Como eu estou dizendo, porque quem toma o complexo aí é um complexo, no caso paterno, desse caso dessa pessoa. Ele toma essa pessoa e essa pessoa vive para cumprir o complexo paterno, no caso. Né? Ela vive para cumprir com aquilo que ela sente que está devendo, ou que ela precisa mostrar que é melhor. Isso acontece também com mulheres, assim, meninas que acabam competindo com as mães. E as mães que às vezes acabam falando coisas também quando é criança, que é uma forma de abandono, viu? Dependendo do que as mães falam para os filhos, para as filhas, geralmente as filhas, né? Elas sentem como um abandono, ou seja, eu queria ter o acolhimento, a aceitação da minha mãe e não tive. Então, isso segue acompanhando os adultos, sabe? E é algo assim que a gente, como terapeutas, né, a gente tem essa grande tarefa, mas dificuldade também, de acessar esse potencial do self que possa libertar esse ego do jugo do complexo. Entenderam o que eu falei? Fez sentido? E aí, nesse sentido, esse vazio que fica, porque o ego ele não tem uma identificação com os propósitos superiores do self, ele tem uma identificação com os propósitos deste complexo, que é o quê? Perverso, né? Perverso, é uma perversidade quando isso acontece muito cedo, viu, Mônica? Não, fora isso, eu estou falando uma coisa assim. E quando são traumas de abuso e violência? Daí isso acontece né, um rompimento, muitas vezes, de sanidade mental. É uma pessoa que segue doente mental justamente porque ela perdeu a conexão com as potencialidades mais saudáveis. Não é que ela perdeu, ela está impossibilitada, pela doença mental, ela está impossibilitada de fazer conexão, sabe? A doença mental está no meio ali. Sabe quando a gente desentope uma veia porque tá cheio de colesterol, né, gordura ali, aí eles têm que fazer a angioplastia para desentupir, não é isso? Passa um roto-rúter ali. Roto-rúter era uma coisa da minha infância, que eles chamavam para desentupir os canos. Entupir a privada, chama o roto-rúter. Você já tinha ouvido falar dessa palavra? Já? Não? Não, é nova para mim. Era uma empresa, Roto-Rooter, né? Eu Que já, viu? Eu já. já, Paulo. Então, Ah, eu sou bem mais velho que você, com certeza. E lógico que isso aí era coisa nossa, né? Eh, Muito, muita, é, é, esse tipo de empresa era muito conhecido. sim, em Talvez São na Paulo, região, né? Eu sou de São talvez também Paulo. em determinadas regiões. São Paulo. Ah, eu estava no É. Paraná nessa época, por isso que eu não conheço. São Paulo. É. Não, e daí, não, eu fiz essa referência assim, porque na geoplastia eles quebram, né, ali a gordura e aspiram. Eles aspiram para tirar tal. E essa limpeza que se faz, né? Eu estou fazendo uma referência daquilo que muitas vezes a psique precisa fazer, se fosse possível fazer uma coisa dessa, para restabelecer a conexão ego-self, tá? É nesse sentido que eu estou fazendo essa imagem do que aquilo que fica interrompido por esses complexos patológicos, tá? Porque o complexo em si mesmo ele não é patológico.
Ele pode ser muito produtivo na vida de uma pessoa quando ele tem aspectos, quando os aspectos positivos são superiores aos negativos, e aí eles podem ajudar o ego, né, assim, a ter um bom relacionamento com aquele conteúdo, porque o complexo ele é cheio de conteúdo das relações. Então, parental, cheio de conteúdo das relações com pai e mãe. O que você sugere, essa manutenção para desentupir essa conexão de self com o ego? Entre aspas, hein? Entre aspas. Hã? Mas é uma manutenção, né? Uma manutenção, de certa forma. A terapia é uma É, manutenção, de certa sim, forma. De uma coisa. isso. A Joana falou aqui dos sonhos, eu trouxe também exemplos de sonhos, né? Como o sonho pode ajudar. O próprio self, como essa voz interior, ela tem aqui uma frase que ela fala: o self, no entanto, ele é a incomum capacidade de gerar relacionamentos entre os indivíduos de forma consciente e produtiva, sem os automatismos do instinto, sem os automatismos do instinto, podendo optar por uns em detrimento de outros, em razão de afinidades e de conceitos, de emoções e sentimentos. Ela está falando aqui, ó, que sem os automatismos do instinto, como ela começou dizendo das relações sexuais, né, das ligações sexuais, então ela está trazendo aqui que as nossas conexões com outras pessoas, né, com outros indivíduos, consciente e produtiva, ligada a emoções e sentimentos mais elevados, e não aqueles que são superficiais e frívolos, né? Então, ela continua aqui, que é a consciência da individualidade e não uma faculdade apenas intelectual. A nossa individualidade tem essa capacidade, né? De fazer essas conexões, é isso que ela está dizendo, não uma faculdade apenas intelectual, tá? Então, quando ela está falando da individualidade, ela está falando do self, né? A individualidade é o self, a personalidade é o ego. Mas a nossa individualidade tem o self tem essa potencialidade, essa capacidade de nos ajudar a nos ligarmos a outros indivíduos por afeto, né? E ter ligações muito positivas, tá? Aí ela diz que, sem dúvida, que se trata do despertar do espírito enclausurado na argamassa celular, diferindo do psiquismo em evolução no reino animal mais primitivo. Então, ela está trazendo aqui que a gente liberta, mas o ego, ele impede o acesso do self a nós. Mas podemos dizer assim que ele abre o campo, né, para que o self se manifeste. Então, é nesse sentido, né, que quando você faz essa tentativa de higiene mental, higiene psíquica, né, desobstruindo o eixo ego-self, desentupindo, como a gente usou, então a gente faz isso com as orações, com a meditação, com a psicoterapia, com a análise dos sonhos, a gente faz isso com atividades mais criativas, tá? Pode ser lúdica, pode ser artesanal, pode ser aquilo que você tem como uma atividade mais natural em você, sabe? Aquilo também nos faz uma conexão maior com o self. Então, vamos assim procurar formas, né, de nos libertarmos da materialidade, da racionalidade, tudo que puder nos fazer conexão. É o simples, tá, gente? Por incrível que pareça, é a vida simples. Não é à toa que Jesus dizia, então você sai, falou para os apóstolos assim, né? Vocês vão sem nada pregar a palavra, né, do Pai. Vocês vão levar o mínimo que vocês precisam, o mínimo para sobreviver. E vão confiantes que tudo vai dar certo, né? Então, é nesse sentido que a gente tem a nossa vida repleta de coisas, né, que podem impedir que a gente perceba o simples, perceba o que realmente vai nos trazer essa ligação com o self. Já passou nosso horário? A gente passou já uns minutinhos, mas está tão bom que a gente até esqueceu. É muito. Então, É. depois tem a terapia libertadora, né, que ela traz a mudança de atitude racional e emocional, essa mudança mesmo, a gente vai voltar aos padrões antigos com muita frequência, porque são padrões, porque é algo que a gente acabou arrastando muitos anos da nossa vida, então a gente tem mais dificuldade para lidar com eles, isso é bem normal, né?
Mas quanto mais a gente insistir no novo comportamento, mais a chance dele se tornar um novo padrão, né? O nosso novo padrão, nosso novo eu, tá bem? Mais alguma coisa que vocês querem assinalar lá no texto? Ela Tinha fala feito- aqui, ó. Hã? Eu Oi? tinha feito algumas anotações, mas acho que você passou por todos eles, todos os tópicos importantes, né? Sim, sim, passou. Ela fala lá na última página que a comunhão mental em outras ondas de pensamento, em áreas extrafísicas, proporcionaria a identificação com entidades benfeitoras que inspiram decisões e condutas saudáveis, enriquecendo de bem-estar. Então, aqui é aquele momento, então, da gente poder realmente, na prece, pedir obtereis, né, entrar em conexão mesmo com o nosso Deus interior, com o self, que é como Jesus fala, né, que é chegar ao reino de Deus, né, dessa maneira. É a única maneira, na verdade, que a gente tem para poder olhar para o nosso propósito verdadeiro, porque é como foi falado aqui, né? Como é saber se a gente está realizando o nosso propósito verdadeiro, né? É quando a gente realmente está conectado às nossas ligações. Se a gente sente algo muito estranho, muito diferente, precisando de uma mudança, vamos fazendo paulatinamente essa mudança, vamos resgatando paulatinamente o nosso eixo para que a gente não faça um corte brusco, né? Porque vai que é um impulso do ego, né? Vai que é algo assim que a gente realmente assim acabou, né, tendo um vislumbre de alguma coisa diferente, que eu quero ter uma vida diferente, e a gente rompe com laços que eram fundamentais. Às vezes tem aqueles laços que são bem trabalhosos, né? Bem difíceis mesmo. E aí a gente fala, não quero mais, não aguento mais. Quando, na verdade, pode ser que esses laços é que sejam os importantes para a gente manter. Difícil, né, gente? Muito difícil saber que atitude tomar. Eu acho que essa é uma das coisas mais difíceis, né? Saber se a gente está fazendo as escolhas que de acordo com, a- com aquilo que a gente realmente veio fazer e precisa fazer, né? Se vai encaminhar para que a vida flua na direção que deveria, né? É muito difícil, né? Mas talvez, às vezes eu fico pensando, se você está conscientemente buscando a forma de realizar o seu projeto de vida, e não assim só aqui no material, né? Procurando ver o seu projeto de vida de uma forma completa, né? Espiritualmente falando, né? Se você está tentando tudo isso e você consegue ter assim, um bem-estar espiritual, eu acho que é uma indicação, um indicatório de que você está, não sei, será, Sheila? Dependendo do que for, porque projeto de vida parece que é material. O programa, né, reencarnatório, o programa do self é mais profundo. Nesse Então, sentido, é nesse nesse sentido, sentido. né? O que às vezes acontece é que a gente fica muito confortável, né? Fico muito confortável aqui no meu projeto, parece que está tudo bem. Vamos ver, de repente vai bater na porta aquilo que está nos faltando, e se a gente não prestar atenção, ele passa, tá? Ele realmente, assim, é importante eu saber, né, onde eu vou caminhar. E, claro, tem as coisas da vida. Nós estamos aqui, encarnados, humanos. Tem as coisas que a gente precisa dar conta. Como eu falei para vocês, eu preciso dar conta de uma tarefa que, se eu não fizer, eu vou perder. E aí, eu preciso fazer escolhas em relação a isso. Mas é só um período, você entende? Está bem consciente e é só um tempo. Não é para o resto da minha vida. E é isso, e é essa a diferença. Quando você se dedica a fazer algo que realmente você sabe que vai ter um fim. Depois você volta a fazer outras coisas, tá? As escolhas conscientes, né? As escolhas, É, às vezes não é, às vezes para o aqui e agora, se eu escolhesse, eu tenho duas possibilidades. Para o aqui e agora eu escolho não a tranquilidade, o bem-estar, aquilo que eu gostaria de fazer a nível pessoal, mas você escolhe, porque você vê a possibilidade, você sente a necessidade, a responsabilidade de escolher aquele caminho que é mais difícil. Você sabe que vai exigir de você. Você vai deixar alguma coisa, algum projeto pessoal seu ali na gaveta, né? Para fazer aquilo que você sabe que tem que fazer, porque
você sabe, você tem consciência que faz parte do planejamento espiritual, né? E mesmo assim, você se sente confortável, porque a impressão é que era aquela escolha que deveria ser sido feita, e não escolher a porta, vamos usar um termo bíblico, não a porta estreita, não a porta larga, eu escolhi a porta Larga, estreita, porque eu sei que é necessário. que é a mais difícil. E aí o outro sentimento também é aquele de dever cumprido, sabe? Você, cumpri, consegui passar, né? Aí também dá uma sensação assim de que as coisas estão indo naquele trajeto necessário. É claro que quando você consegue ter essa sensação que eu demonstrei agora, ah, é de preenchimento, tá? É dever cumprido e é preenchimento. Então, isso não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com bens materiais, conquistas amorosas, likes, né? Seguidores, nada a ver com isso, Verdade. tá bom? Então, Sheila, a gente podia ficar falando aqui mais tempo, mas eu sei que o tempo passa, você tem os seus compromissos, né? Então vamos é, encaminhando para o encerramento, né? Agradecendo aí, nossa, que estávamos com saudade. Vamos fazer outras obrigada. coisas aí para você aparecer mais vezes aqui antes de um novo projeto nosso aqui, tá? Tá E bom. Muito é muito obrigada, bom. pessoal. Muito obrigada, Maria. Obrigada, pessoal, pela participação. Muito bom ter você com a gente aqui né, trazendo tanta coisa e tanta reflexão para a gente, e é ótimo, é maravilhoso. E estamos muito gratos, né? Gratidão aqui do grupo, de coração, felizes por esses momentos, e até uma próxima oportunidade.